Meet. Diz o Google Meet que agora está gravando. Então, se está gravando, nós estamos, portanto, no PPGCJ da UFPB, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, no módulo lecionado por Luciano Nascimento, denominado de Mundos do Direito Econômico do Mundo, que é um módulo em homenagem ao professor Rafael de Jorge, à luz da sua obra de 2010, denominada I Mundi de la Società del Mundo, Os Mundos da Sociedade do Mundo, onde Rafael de Jorge reúne uma série de temáticas para discutir todas essas temáticas voltadas à ideia de sociedade. Então, todas as temáticas que nós estamos discutindo aqui, a partir de uma abordagem da teoria dos sistemas, envolve sociedade, direito e economia. E, portanto, é por isso que denominamos de mundos do direito econômico do mundo. E estamos no mundo 3, né? Parece algum programa, né, de jogos americanos, né? Estamos na fase 3 aqui do antigo Atari. Eita! Isso quer dizer que eu tenho mais de 21 anos de idade, né? Com essa frase que eu acabei de prolatar, quer dizer que eu tenho mais de 21 anos de idade. Agora entreguei minha idade, agora lascou tudo. Vou colocar aqui... Jogou muito Donkey Kong Júnior. Vou colocar aqui onde estávamos, no encontro passado, no chat. Portanto, aqui, no mundo 3, ou eixo 3, denominado de Sociedade, Direito, Capitalismo e Sistema de Produção e Tecnologias Digitais, nessa última fase desse programa de lições, digamos assim, nós falamos aqui inicialmente sobre a ideia da virada interrogativa, né, e não epistemológica, mas também alguns vão chamar de virada epistemológica e tal, mas uma virada interrogativa, sair daquela pergunta kantiana, o que é, né, ou por que é, ou o que é, para a ideia de como é possível. Como é possível o direito? Né? E para os construtivistas, os funcionalistas, os estruturalistas, o direito é possível porque ele é um subsistema do sistema social. Então, o direito é possível por causa da sociedade. Se não houvesse a sociedade, não haveria o direito. E aqui, obviamente, nós temos uma ruptura com a ideia de direito natural, já que o pensamento iusnaturalista eurocentrista do século XIX, por exemplo, sustentava a ideia de um rol de direitos pré-societatis, digamos assim, como a ideia de vida, a ideia de liberdade e a ideia de propriedade. A teoria de Luhmann, em termos de abordagem do que seja a teoria dos sistemas, especificamente a teoria dos sistemas autopoéticos, ela é, sem dúvida, desconfortante para o pensamento eurocentrista, já que ela procura construir uma ruptura com essa ideia de direito pré-societário. Então, para um autor como Luhmann, o direito ele é possível porque ele é um subsistema do sistema social, ou seja, ele é um mecanismo, uma tecnologia de operacionalidade das complexidades produzidas pelo sistema social. Para Luhmann, portanto, um subsistema como o direito, ele cumpre uma função nesse modelo de sistema social, que é a minimização das complexidades produzidas pelo sistema social. Na nossa posição, interpretamos que o direito não tem essa estrutura para minimizar as complexidades, mas ele tem estrutura para organizar essas complexidades, como nos referimos aqui no encontro passado. A sua potencialidade estrutural, digamos assim, de funcional operativa, é de organizar essas complexidades, e o que não significa que, organizando essas complexidades, tudo esteja funcionando a mil maravilhas. E que, na nossa posição ainda, a organização dessas complexidades representa, sem dúvida, como me referi aqui no encontro passado, uma ilusão funcional do próprio subsistema do direito. O direito constrói uma ilusão funcional de que ele tem a capacidade de organizar. Capacidade de organizar tem, mas essa organização não quer dizer que tudo está em pleno funcionamento. É uma ilusão por parte do direito na nossa posição, diferentemente do que sustenta o professor Niklas Luhmann. E, a partir dessa ideia de como é possível o direito, nós chegamos à ideia de sociedade, direito e economia, pelo surgimento daquilo que hoje
ou há algum tempo é chamado de direito econômico. Ou seja, a ideia do direito econômico como uma estrutura normativa, fundamentalmente do início do século XX, em países como a Alemanha, por exemplo, 1902, 1904, 1906, com autores como Maurach, como James Goldsmith e outros grandes autores alemães, é de uma necessidade do Estado intervir na economia para, portanto, regulamentar um espaço sobre o qual o Estado não tinha mais controle, ou seja, o Estado não tinha a organização daquilo. Né? E o direito econômico, portanto, ele nasce como um direito da intervenção em um subsistema do sistema social, que é a economia. Né? Isso parece anos-luz, quer dizer, isso, em termos de passado, parece algo remoto, algo longínquo. Não, mas foi no início do século XX, nós estamos falando de 100 e poucos anos. Né? O desenvolvimento do direito econômico, que nasce com uma estrutura puramente normativa, ou seja, nós temos dificuldades de interpretar no direito econômico uma parte geral, ou seja, uma parte principiológica, uma organização principiológica do direito econômico, assim como veremos também no eixo 4 para o direito penal econômico, né? Tanto o direito econômico quanto o direito penal econômico, eles nascem como estrutura normativa, fundamentalmente como uma dogmática, né? Com uma parte geral, como dizia Goldsmith, com uma parte geral muito, em termos de construção teórica, muito frágil, em termos de organização teórica, para sairmos, portanto, dessa estrutura principiológica e chegarmos na dogmática, com muitos problemas de sistematicidade, digamos assim, diziam os alemães no início do século XIX. O seu desenvolvimento não poderia ser outro, já por causa desse déficit teórico do direito econômico, o seu desenvolvimento se dirige, portanto, para uma ideia de constitucionalização de si próprio. Né? O direito econômico, portanto, passa a usar a Constituição, e aí alguns vão apresentar e dizer assim, tá? A teoria do direito econômico ela tem que ser uma teoria constitucional do direito econômico. Né? Ou, do contrário, nós teremos problemas durante o século XX para uma legalidade ou legitimidade desse direito econômico. Mas aí o problema é que surge aquela expressão chamada mutação, né? Mutação constitucional, que determina, mais uma vez, a fragilidade desse direito econômico. Ou seja, uma constitucionalização do direito econômico à luz da Constituição dirigente, à luz da Constituição econômica, à luz da Constituição programática. De qual Constituição nós estamos falando? Da constitucionalização do direito econômico. Né? Porque, lembro, por exemplo, nos anos 90, o professor José Joaquim Gomes Canotilho veio ao Brasil e deu um curso, salvo engano, na Escola do Ministério Público, em Curitiba, né, no Paraná, e isso gerou um debate intenso com aquela parte do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, com o direito português, quando o Canotilho fez a afirmação, no início dos anos 90, sobre a morte da Constituição dirigente. Essa foi a frase da abertura da palestra de Canotilho nos anos 90 em Curitiba. Na Escola Superior do Ministério Público em Porto Alegre. E aí, Canotilho diz, nós estamos assistindo à morte da Constituição dirigente. Era início dos anos 90. Ou anos 90. E o que temos, portanto, pela frente é a organização de uma Constituição econômica. Quando ele prolata essa frase, os autores constitucionalistas do Rio Grande do Sul fizeram uma crítica pesada a Canotilho. Como a Constituição dirigente morreu? Como a morte da Constituição dirigente? Porque Canotilho dizia assim, à luz dos anos 90, do que nós estamos assistindo na economia mundial, o que é que eu posso chamar de ordem econômica? E ordem econômica, o que é que eu posso chamar de ordem econômica dentro da Constituição? E de qual Constituição que eu estou falando? O Estado ainda dirige a economia? Veja, os anos 90 eram os anos em que, por exemplo, nas economias periféricas, você estava assistindo à chegada dessas tecnologias, como, por exemplo, né, a principal delas, que sem essa, todas as outras não têm sentido nenhum, chamada Rede Mundial de Computadores, internet. Né? Então, o Brasil, eu lembro que em 1994, eu estava ingressando na Faculdade de Direito,
em São Paulo, né? E no ano seguinte, em 95, eu me tornei investigador de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da FAPESP, e da condição de Les Miserables, eu passei a uma condição social, porque passei a receber uma bolsa de iniciação científica de R$ 420, e era o governo Fernando Henrique Cardoso, e aí tinha o URV, depois veio o real, e aí tinha uma equiparação com o dólar, $1 era R$ 1, né? E aí, porra, eu comprei computador, né? Eu comprei um 386, olha só, né? Comprei um 386, aí assinei a internet daquele portal AOL, lembra? Né? É aquela internet que você levantava pela manhã, às 7 horas, ligava o computador pelo o telefone fixo, né? E aí ia contando as janelinhas lá embaixo, né? Quando você voltava da faculdade meia-noite, ainda faltava 2 janelinhas para completar, para você ter acesso à internet. Era fantástico. E quando vinha a conta do telefone no final do mês, era para você, se você morasse no 12º andar, era para você pular, né? Do 12º andar. Estávamos assistindo aquilo tudo, né? E a frase de Canutilho tinha todo sentido sobre a morte da Constituição dirigente. Todo sentido. O Estado já não dirigia absolutamente nada. Absolutamente nada. Nos anos 70, nos anos 80, já não dirigia muita coisa através da Constituição. Nos anos 90, então, em países periféricos como o Brasil, isso ficou constatado, digamos assim. Porque a ideia de ordem econômica como uma previsão normativa principiológica, né? Ou seja, para estabelecer limites à atividade econômica, né? Ou seja, estabelecer limites à liberdade econômica, ela passava a não ter mais nenhum sentido, digamos assim, por uma Constituição dirigente, mas só por uma Constituição econômica. Mas o que significava a ideia de Constituição econômica, da relação Estado e economia? Ora, significava que, como diz Canutilho, nós já não estávamos mais no constitucionalismo, mas sim no neoconstitucionalismo. Não só de liberdades econômicas, mas de liberdades de interpretação. Como disse ele, não só interpretação conforme a Constituição, mas a ideia de se debater interpretações para além da Constituição ou para além daquela ordem principiológica que determinava os limites de liberdade da iniciativa econômica ou da iniciativa privada. A Constituição, obviamente, ela era uma regra, ela seria uma categoria de norma de gênero, né? Mas a intervenção do Estado nessa economia, ou a ideia de intervenção do Estado nessa economia pela ideia de preservação da dignidade humana, já parecia mais iluminista do que os próprios iluministas, né? Nesse sentido. Harris aparece aqui. Boa tarde, professor e turma. Desculpe o atraso. Estive tratando de alguns assuntos da vida pessoal. Isso não explica muita coisa, né, Harrison? Né? É só para fazer uma piada, obviamente. Isso não explica muita coisa, né? Assim, eu estava tratando da vida pessoal, sim. É uma explicação da não explicação, né? Porque o que a gente quer saber é o do privado. O que é que aconteceu mesmo? Porque da minha vida eu já sei sobre ela. Então é um tédio da porra. Eu quero saber da vida dos outros, né? Que aí a vida dos outros é que se torna interessante para mim. A minha não se torna muito interessante. Com a piada, né? Aí ele diz fofocas. Como diz o italiano, petecoleses. São petecoleses, entendeu? São fofocas, né? Fofoca só é boa se for por inteiro, né? Pela metade a gente mata o fofoqueiro. Não, esse negócio de linguagem cifrada, eu não sou muito bom nisso, não. Quem faz caça-palavra aqui é minha mãe. Minha mãe passa o dia inteiro fazendo caça-palavra, mas eu não consigo ficar naquilo. Enfim, o fundamento da Constituição, ou seja, o fundamento da intervenção, né, por uma ordem econômica limitada pela Constituição, tendo a dignidade da pessoa humana como norte, aquilo já era um iluminismo, digamos assim, exacerbado para Canutilho nos anos 90. Aquele princípio maior, a dignidade como princípio maior, ou a dignidade humana como limitador da liberdade econômica. Hoje, então, essa expressão não tem mais sentido nenhum. Ou seja, aquela ideia de Ferdinand Lassalle, né, da Constituição como um conceito factível ou irretratável dessa dignidade humana nas forças sociais, etc. Enfim, tudo aquilo para Canutilho já não tinha muito sentido. Então,
Obviamente que a ideia do vínculo do legislador com a Constituição dirigente, esquece. A partir dali, já não havia mais nesse sentido. Ele vai dizer assim, sim, a Constituição Portuguesa de 1976 tem esse vínculo do legislador com a Constituição dirigente, né, com uma unidade substancial, com a ideia do valor normativo, do caráter vinculante. Ele dizia nos anos 90, esqueça. Isso não existe mais. Né? Mas a Constituição italiana, também dizia Canutilho, de 1947, trouxe uma problemática relevante, que era a ideia da Constituição programática, das normas programáticas. Né? E, obviamente, né, para um pensamento de teoria do sistema, para uma abordagem sistêmica, uma ideia de norma programática, o próprio nome já traduz. Se ela é programática, a função dela é só programar, não outra. Como assim? A função da Constituição dirigente é dirigir, é intervir. Assim como a Constituição econômica é traçar a ideia dos limites econômicos, se é que pode reconhecer limites econômicos. Por exemplo, nos dias de hoje, falar sobre limites econômicos em tecnologias da informação soa-se por mais do que ingênuo, extremamente ingênuo, digamos assim. E a maior das fraudes para nós, e aqui eu não falo fraude no sentido de deslegitimar, não, fraude em termos de tempo presente e histórico, a nossa Constituição de 88. Né? Com a frase de Ulisses Guimarães de dizer assim, a Constituição de 88 ela é o documento jurídico-político que tem como finalidade a superação do subdesenvolvimento do Brasil. Ora, colocar isso como função para a Constituição é realmente querer transformar a Constituição, como gosta de escrever Marcelo Neves, em algum tipo de herói. Hércules, Zeus, alguma coisa assim para a Constituição. Ou seja, a Constituição ser a responsável pela superação do subdesenvolvimento da nação, né, de um país que estabelece liberdades econômicas, é por mais ingratos com a Constituição na nossa interpretação. E aquela criação de verdade de Ulisses Guimarães assim determinou. Outro iluminismo que nós observávamos era, por exemplo, e aqui com todo respeito, devido respeito, máximo respeito, ao professor Jürgen Habermas. Mas ele era de um iluminismo que os dias de hoje mostram quanto Habermas foi iluminista naquele momento. Eu vou até pegar aqui um fragmento de Habermas. Onde é que ele está? Está aqui. Aqui. É isso. Dizia Habermas, nos anos 90, está entre aspas, os estados nacionais podem também conviver bem com zonas de livre comércio. Porém, os governos só obtêm benefícios de suas economias nacionais quando podem efetivamente influir em termos políticos, econômicos, financeiros e sociais. Os governos influírem em termos econômicos, políticos e sociais? Sociais, eu diria que sim. Econômicos, pouco provável. Financeiro, improvável. Principalmente quando nós vamos para uma economia tecnológica. Qual é o poder do Estado de influência econômica no poder tecnológico? Hoje mesmo mandei no grupo de vocês um artigo de Márcio Pokémon sobre o colonialismo digital, né? Em que o próprio Estado está entregando tudo em termos de dados para as empresas tecnológicas, ou seja, para corporações internacionais gerirem esse universo de dados, ou seja, de dados que são informações sobre a funcionalidade e a operacionalidade do Estado do ponto de vista econômico, social, político e até do judiciário. Até do judiciário. Falava com o Demetrios aqui e Cardoso, uma conversa com a professora da UFPB, a esposa de Asfora, e que é professora aí na UFPB, ela me falava sobre uma empresa que criou um algoritmo que mapeia na Justiça do Trabalho
né? Os juízes que têm ideias propensas a reconhecer o vínculo entre os entregadores e essas empresas de aplicativo. E aí, portanto, esse algoritmo mapeia quem são esses magistrados e, quando há demanda judicial, as empresas vão para fazer um acordo para não gerar uma jurisprudência e, portanto, não ter um precedente de vínculo, para evitar exatamente isso. Ora, então como é que o Estado vai ter domínio mais sobre essa economia? Como é que o Estado vai ter influência política sobre essa economia se os próprios representantes do sufrágio popular, né, estão não a serviço do social, mas a serviço do econômico, e não do social? Ora, como, portanto, o Estado vai ter? Parece-nos que o Estado vai ficar única e exclusivamente com a questão social. E como é que o Estado vai gerir essa questão social? Porque o ônus ficará todo com ele, nesse paradigma econômico que se desenvolve e que me parece que, como diz Márcio Pokman, é o futuro do século XXI e talvez dos próximos séculos. Não sabemos ainda. Ora, ou aquela ideia iluminista, aqui vou pegar também, de Ferdinand Lassalle, quando ele diz o seguinte, aqui. A Constituição é a lei fundamental proclamada pelo país na qual se baseia a organização do direito público dessa nação. O que é que nós podemos chamar hoje de direito público? Dessa divisão entre direito público e direito privado. O que é o direito público? O que seria o direito econômico? Ele é mais público ou mais privado? Ou qual é o lastro da ideia pública no direito econômico, nesse modelo de economia que nós assistimos? O que é que eu posso chamar de direito público hoje? E se nós sairmos da economia e formos para outras esferas, o que é que eu posso chamar de direito público? O que é que eu posso chamar de público hoje, quando as pessoas, né, e aqui eu estava provocando o Harrison na sua intimidade, né, quando as pessoas vendem a sua intimidade, por exemplo, em reality shows, né, para ter um prêmio, para sair de lá financeiramente melhor do que entraram, para sair de lá mais populares do que entraram. É verdade que tem uns que saem e não calcularam o risco, né? E entraram populares e saem impopulares, ou não populares. Cancelados. Perfeito, Demetrio. Muito obrigado pela expressão atual, né? No Aurélio tecnológico das linguagens das redes, digamos assim. O camarada entra lá popular e sai de lá cancelado, né? Ou seja, o que restou do direito público? Né? O que é que nós podemos falar de direito público? O que se nota, à luz, obviamente, do que uma abordagem teórica sistêmica de autores como Luhmann e outros, vamos dizer assim, a constitucionalização ela é um meio puramente artificial da modernidade. Ela é uma artificialidade do direito da modernidade. Ela é uma ilusão funcional do direito da modernidade. É o que hoje nós podemos olhar para a Constituição. Ou seja, qual era o sentido de Constituição 30 anos atrás? Qual é o sentido de Constituição hoje? E como dizia Canutilho nos anos 90, as Constituições elas têm entre 30 e 40 anos de vida. Depois elas têm que ser reinventadas, ressignificadas, reformuladas através daquilo que passou a se chamar de, digamos assim, de mutação constitucional, ou processo de mutações constitucionais, como alguns gostam. Ora, o que é que eu posso, portanto, imaginar de um direito econômico constitucional? Ou seja, à luz do que nós temos hoje, o que é que eu posso dizer, ou o que é que eu posso interpretar como direito econômico constitucional? E olha que aqui nós temos, quer ver, deixa eu pegar por aqui, soluções, por exemplo, deixa eu me recorrer aqui de Berkovitch. Berkovitch, não, mas nós temos algumas soluções, né? Por exemplo, uma das soluções seria, como diz ele aqui, resgatar a política no Estado. Como? Como farei isso? Sem uma ética da polis, da ideia de polis? Ou seja, quem é que vai cuidar da polis?
seja, eu tenho que resgatar uma política do Estado. Só posso resgatar a partir de uma ideia ética do exercício da representação. Ainda há espaço para ideias éticas no exercício da representação na política? Ou seja, de uma democracia liberal representativa? Como é que eu posso resgatar essa política do Estado? Como diz Berkovich, como elemento de concretização do que interpretamos como constitucional. Ou ele diz assim, reconhece-se a crise da teoria da Constituição, mas com o resgate da política no Estado, nós teríamos, por exemplo, uma conexão da política com a realidade social. Para haver uma conexão da política com a realidade social, é preciso ter um acoplamento. Quem é que vai cumprir a função de acoplamento entre política e realidade social nesse modelo econômico? O político que nós temos, nesse modelo de representação, é ele que vai ser o acoplamento entre o que deve ser a política do Estado e a realidade social para estabelecer limites a esse universo econômico? Quais as alternativas? Veja, deixa eu olhar aqui, alguém escreveu aqui, eu não tinha prestado atenção. Harrison. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, sim, a proposta de PEC à Constituição, que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental. Certo? Mais uma vez, Harrison, nós estamos trabalhando com ferramentas do século XIX e do século XX, à luz de realidades do século XXI e que serão realidades do século XXII. Ou seja, a dogmática vai resolver essa questão, a dogmática constitucional, transformando a ideia de dados pessoais em um direito fundamental. Nós queremos dizer que não haverá mais vazamento de dados. Por exemplo, essa foi uma solução para a LGPD. Como é que eu posso trabalhar com estruturas dogmáticas, normativas do final do século XIX e do século XX, e à luz do que o próprio Luhmann chama de a instituição da modernidade, que são os direitos fundamentais? Como é que eu posso trabalhar com a ideia de dados pessoais como direito fundamental, à luz de um modelo econômico que dados pessoais são business? Dados pessoais são produção de riqueza desse capitalismo. Por quê? Porque o modus funcional, operacional desse capitalismo tecnológico é à luz de dados pessoais. Ele precisa de informação. Essa economia tecnológica não existe sem informação, como nós veremos aqui, como nasceu a internet, como nasceram o que hoje são conhecidas como as big techs. Ou seja, elas são megacorporações do quê? De comunicação e informação. Ou seja, essa sociedade ela nunca foi tão comunicativa como no paradigma capitalista tecnológico. Ela é pura comunicação. Comunicação com base em informação. Para você comunicar, é preciso você ter informação. Alguns vão dizer, não, Luciano, tem a prestação de serviço, o camarada vai entregar a comida e tal. Entregar a comida nesse modelo de economia não é o acoplamento. Não é o acoplamento, meu querido. Entregar a comida só existe porque antes tem um processo de informação, de dados e de comunicação, que é a plataforma digital. Entregar a comida, nesse modelo econômico, à luz do que as plataformas cumprem como função, é periférico, é secundário, não é o principal. Veja, eu não conheço nenhum app, se eu estiver equivocado, por favor, vocês estiverem mais atualizados do que eu, me fazem. Tem algum app de delivery de comida e que seja em forma de doação? Doar comida através de entrega em domicílio? Tem algum app? Não, eu também desconheço. É aquela coisa, Luciana, quando a gente começa a estudar um pouco aquela história da economia do compartilhamento, que em algum momento ela pode, sim,
E há que se dizer que sei lá, aplicativos que são, de fato, voltados para o compartilhamento, ok, surgiram ali, se fortaleceram mais, talvez, de 20 anos para cá e continuam sendo meras ferramentas de compartilhamento. Ok, Exato. isso é uma coisa. Mas, de fato, onde se pôde enxergar possibilidades, né, de negócios, aquilo ali, obviamente, foi potencializado para virar um grande negócio, né? Então, a economia informacional está totalmente baseada no mercado de dados. De dados. Né? A ideia é essa, os dados são, sem dúvida nenhuma, um novo petróleo. Né? E o que a mim me parece claro também é de que essa é uma indústria que é de comunicação, mas é de controle também. Claro. Né? Fundamentalmente de controle, porque essa de entregar os dados do Estado já é um passo a mais, porque os nossos dados, essas plataformas todas, elas já têm, né? Uhum. Os Google, Facebook, quando nós instalamos esses aplicativos aí, e que achamos ótimo, porque ele é de graça, e a gente sai autorizando tudo, o produto somos nós. Exato! Né? Essa informação que eles estão tendo acesso, e parece que adivinham tudo que a gente quer, a gente está pensando em comprar alguma coisa, a gente conversa com uma pessoa de casa e fica piscando aquilo para você comprar, nem você sabe que você quer aquilo, então tudo é feito com dispositivo cibernético aí, com essa que deixa rastro digital por todo o campo. Rapaz, Demetrio, esses últimos 2, 3, já passa a palavra, Harrison, esses últimos 2 ou 3 dias que eu fui através ali do Google, né, para fazer o levantamento das estradas para ir lá para Japaratinga, tal, por onde ir, bababá. Eu digo, eu vou fazer uma pesquisazinha rápida, faço um print, já deixo aqui numa pasta, bababá. Toda vez que eu acessava o smartphone que em alguma coisa, aparecia uma opção de mapa. Eu digo, taca porra, meu. Você não pode fazer mais nada. Por quê? Porque ele já tem todos os meus dados ali dentro daquele... ele é operado por smartphone. Nós aqui operamos apenas pelo smartphone, mas nossos dados estão em outro espaço digital, não no smartphone, né, que nós carregamos. Né? Tanto é que se eu tiver como outro dia um menino falou assim, que estava aqui na praia, aqui em Intermar, mergulhou, esqueceu que estava com o smartphone no bolso, né? E quando voltou percebeu e ele dançou. Os dados dele não se foram com a água do mar, daqueles mar. Não, meu querido, os dados não estão ali no smartphone. Os dados não estão ali, nesse sentido. Harrison e depois Álvaro. Só para complementar essa fala do Demetrios, que é importante a gente ver a própria natureza do dado, como é algo que muda. Antes a gente tinha um conceito que dado era, é meu documento, é meu CPF, é meu endereço, é uma coisa estática. Mas não, os dados eles são algo dinâmico. Então, o maior interesse das plataformas não é nem somente saber características minhas, mas principalmente o meu perfil. Sim. Então, quanto mais eu utilizo. Então, às vezes a gente pensa, mas ele já tem meus dados de tal coisa. Não, o interesse deles é no hoje. Desde o seu modo de digitar no teclado do celular, do computador, qual é o seu tipo de linguagem que você utiliza, até todos os percursos que você faz ao longo do dia. Então, vão de coisas simples assim até coisas complexas, mas que hoje o dado, ele é mais um perfil muito dinâmico, e não simplesmente aquela coisa ultrapassada que a gente tinha de uma informação simples, como um documento, outra coisa. Perfeito, exatamente. Há uma dinamicidade, há uma renovação operativa nesse campo que ela é assustadora. E aí, como é que eu posso estabelecer, antes de passar a palavra a Álvaro e depois a Domingo, como é que eu posso estabelecer estruturas jurídicas de limites? É ilusório, é puramente ilusório. O direito não tem estrutura para frear um processo desse. Ele se torna puramente simbólico, né? Para construir uma ilusão para o senso comum. Mas para quem está investigando isso, para quem está estudando isso, para quem está pesquisando isso, para quem está operacionalizando isso, trabalhando com isso, sabe que a sua função no direito não é de resolver os problemas, não é de encontrar soluções, mas apenas, como sempre digo eu, de organizar as complexidades.
para o menor dano possível. Na minha ideia. Álvaro? Só que tem uma série interessante, foi recentemente lançada pela Netflix, eu acho que é Batalha Bilionária, eu acho que em inglês é Billion Dollar Code, que foi exatamente do Google Earth, que é um plágio, né? Na verdade, o aplicativo que a gente conhece do Google Earth, ele é um plágio de um aplicativo alemão, de uma invenção alemã, que é o TerraVision, e... Na década de 90, né, Álvaro? Exatamente. E é interessante que no julgamento americano, né, tem essas nuances, aí chamam os peritos para avaliar o valor, né, para fixar o valor de uma indenização. Enquanto o parecerista, o perito da Google, diz que é um aplicativo gratuito, que não vale nada, a outra perita ela vai demonstrar o quanto cada pessoa que acessa o Google Earth passa tempo na rede e quanto de dados são coletados enquanto ele está acessando e de que forma isso é vendido. E aí chegam a uma cifra assim, de bilhões de dólares para que se fixe a indenização. Então, assim, é muito evidente que se existe algo se existe algo que é capaz de fazer o dirigismo, não é a Constituição. Eu leio Berkovitch, o pobre, eu só falta chamar ele de burro, rapaz. Força tanto, escreveu tanta coisa, mas pelo menos Exato. Não dá não para acreditar naquilo, não. Exato. Eu também vou nessa direção, Álvaro. É de um iluminismo ou de uma ingenuidade, né? Observar que a Constituição ainda tem algum poder normativo nessa matéria. Eu vou usar aqui a expressão de Conrad Hess, né? A força normativa da Constituição em matéria econômica. Zero. A força normativa da Constituição em matéria econômica no capitalismo tecnológico é zero. Entendeu? Ou seja, o documento que funda a modernidade, né? Porque não existe Estado sem Constituição na modernidade, não existe sociedade moderna sem Estado e Constituição. Essa é digamos assim, a premissa política, né? Liberal. A Constituição, para a matéria econômica, faz tempo que ela é puramente simbólica. E estou me referindo a partir dos países periféricos como nós. Porque em países centrais ela é um simbolismo transparente, não sei dizer exatamente o ponto, né? Mas nós podemos discutir quando chegarmos na parte do nascimento, né? Dessas tecnologias, do nascimento da rede mundial de computadores, né? do nascimento do que hoje nós chamamos de Big Tech. Né? E lembrando que tudo que proporcionou isso, para você notar, tudo que proporcionou o que nós estamos assistindo hoje, e que para alguns teóricos, e me parece que tem sentido, é apenas o início de tudo, é apenas o início, né? Não nos esqueçamos que a rede mundial de computador não é uma invenção do mercado, não é uma invenção privada, ela é uma invenção do Estado, ela é pesquisa do Estado. Ou seja, ela é o trabalho do Departamento de Defesa americano e de universidades americanas. Ela é uma parceria entre universidades americanas e o Departamento de Defesa. Tanto que o governo americano só vai autorizar o uso privado da internet 12 anos depois da sua invenção. Mais de uma década depois da sua invenção é que o governo americano vai dizer assim, agora nós colocamos a internet a serviço do mercado. E aí, quando coloca a serviço do mercado, as empresas de tecnologia, as denominadas TI, de tecnologia da informação, aparecem. Né? E aparecem numa velocidade extraordinária, digamos assim. Sobre a pergunta que eu tinha feito, você conhece algum app de entrega de comida que seja por doação? Né? Numa reportagem que eu mandei para vocês, se eu não me engano, mandei, é um texto de dois pesquisadores da Unicamp, eu acho que é Vitor Silva e Flávia
Consone. Ele falando lá sobre... Ele faz digamos assim, um resumo de como ele está interpretando esse paradigma das plataformas digitais. E aí ele diz, não, tem uma... E ele quer ligar a questão da sustentabilidade, que ele diz que o argumento da economia digital é de que ela causaria menos dano ao meio ambiente e tal, e eles vão mostrando que é exatamente o contrário, de que uma economia digital ela exige e muito da ideia de ambiente, porque não é exatamente um poupar do meio ambiente, mas sim de uma exploração do meio ambiente, porque essas tecnologias, ele utiliza até uma frase que é assim, como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. A ilusão da nuvem, de que tudo está guardado na nuvem. Ele diz, não está guardado na nuvem. Todos os dados estão guardados em mega estruturas, né, que estão num determinado território e que são coletados por via de satélite, cabos que vão pelo oceano. Ele começa a dizer no estudo da porra, e assim, tudo isso tem um preço ambiental. Essa ideia de sustentabilidade, o que ele está dizendo lá, ela é ilusória para uma economia digital. Inclusive, ele sustenta a ideia de que a principal moeda numa economia tecnológica se chama energia. Ele utiliza uma frase que ela soa uma piada assim. O pesquisador tal da universidade tal nos Estados Unidos diz assim, o Brasil não exporta soja, o Brasil exporta água, ele exporta energia. Porque para ter a produção de soja que o Brasil tem, é preciso muita água, né? Aí ele começa, a partir desse exemplo, para as tecnologias digitais, o quanto elas exigem do meio ambiente, de energia, por exemplo, para serem tecnologias digitais. A mineração da criptomoeda é um absurdo de energia. Um absurdo de energia. Exato. Exatamente. Ele diz como é que fica. Ele fica perguntando como é que fica a ideia de sustentabilidade, como é que fica a ideia do paradigma ecológico, do meio ambiente, numa economia digital. Domingos? Não, professor, só contribuindo com o debate, não é só na internet que você tem essa questão de pegar os dados da pessoa, não. Hoje em dia, você ir para uma farmácia para comprar um chocolate, um picolé, a primeira coisa que o caixa lhe diz digite seu CPF. Ela não fala nem bom dia, nem boa tarde. Ela já passa a maquininha, digite seu CPF. Você olha para a pessoa e se eu não quiser, é uma discussão que você tem com o caixa. Porque você digitando seu CPF, ela sabe que eu compro, quais são as minhas preferências, quais são os dias, sabe tudo. E não é só farmácia, supermercado também. Supermercado, o cara chega com os produtos, a mulher digita o seu CPF. E aí você consegue saber tudo como é o padrão de consumo da pessoa, dos produtos que eu vou usar e tudo. Eu falei aqui outro dia, minha mãe estava aqui, hoje eu estou em Intermares, aqui, vizinho a principal de Intermares, aqui, vizinho ao supermercado Litoral, tem um apartamento aqui vizinho. E minha mãe estava bem pertinho do outro. Tá um dia feio, né? E a pessoa trancada aqui olhando o céu, tá terrível. Escutando Luciano Nascimento aqui, né, Demetrio? Com o Oceano Atlântico Sul ali batendo aqui, dizendo assim, ei, vem cá, me convidando. Minha mãe estava aqui, ela tinha torcido o pé, e eu fui aqui, tem uma Drogazil na esquina ali, né? E eu fui na Drogazil, que eu tinha também que ir ali comprar uma água de coco para ela, entrei na Drogazil, aí fui comprar um spray daqueles, né? Tal. Aí vi lá, o spray estava R$24,90. Eu peguei o spray, cheguei no caixa, né? Aí a menina olhou assim para mim e disse, tem cadastro? Eu disse, não tenho cadastro. Ela disse, se não tem cadastro, não é R$24,90, é R$45,90. Eu disse, peraí, como é que é? Eu disse, o cadastro aumenta ou diminui o preço do produto, não é o custo da produção, é o cadastro. Ela disse, bom, é a regra aqui na Drogazil. Se o senhor quiser fazer o cadastro, a gente faz agora. Eu disse, o que é esse cadastro? É o endereço do senhor, o telefone do senhor, o CPF do senhor. Eu disse, não, me desculpe, pode ficar com o seu spray, minha querida, que eu vou ali no outro lugar comprar sem cadastro. Ou seja, de R$24,90 para R$45,90 porque eu não tinha um cadastro. Não tem sentido algum. Não tem sentido algum em termos da produção da mercadoria, do produto,
do custo. Como não tem sentido, né, Luciano? Já que você está bem pertinho, uma rede farma de um lado e outra rede farma do outro lado. Rapaz, não é aquilo. Esquece. Me explica aí. Não, esquece. Eu vi isso ontem à noite, quando eu cheguei, que eu vim pelo Bessa, parei com minha mãe lá para jantar ali, perto do Barril 21 ali, pá. Quando dobra a esquina aqui, estão fazendo uma rede farma e olhei para o lado esquerdo, outra rede farma aqui. Era onde era a Globo. Exato, a drogaria Globo. Tem 2 redes farma num espaço de 20 metros. Qual é o sentido disso? Tem um sentido aí que ele não é legal do ponto de vista jurídico. É inequívoco, pô. É inegável. Você não pode ter 2 megastores de farmácia, uma numa esquina e outra na outra, 20 metros separando, e dizer que você está à luz da legalidade ou de que é em prol da sociedade. Isso não existe, rapaz. Na ideia econômica. E, professor, nem a sustentabilidade econômica desse tipo de negócio. Pelo tamanho, Harry, são gigantescas. É o que mais me causa espécie. Sabe? Porque, rapaz, eu sou de um tempo de farmácia que você botava um pé dentro e o outro ficava fora, porque era um negócio desse tamanho. Primeira vez que eu acho que eu fui numa farmácia com meu avô, ele disse, não, você fica do lado de fora, 2 não podem entrar porque não cabe. Enfim. Posto isso, vamos lá. Como diz os construtivistas, né, o constitucionalismo econômico foi uma artificialidade do direito moderno, uma necessidade do próprio direito. A pergunta agora é: quais são as necessidades do direito do direito econômico para estabelecer limites a essa liberdade econômica tecnológica? Ou, e aí é de onde eu parto, não há como se construir, através do jurídico, do direito, limites para essa liberdade de atividade econômica, imaterial, digital, tecnológica. Ou seja, a nossa função aqui, portanto, nesse eixo 3, como será no 4, não é dizer assim, as soluções são essas. Não. A ideia aqui é de que nós estamos à luz de estudos interdisciplinares e transdisciplinares, e aqui vai a minha crítica a essa própria ideia interdisciplinar e transdisciplinar, entre sociedade, economia e direito. Agora, quando nós falamos de direito, e essa é a minha crítica, e esse é o meu pensamento, e quem tiver um pensamento diferente pode esboçar, fique totalmente livre para isso. Essa ideia de interdisciplinariedade no direito, como dizia meu avô lá em Quimé da Grande, isso é balela. Isso é balela. Porque o direito só trabalha com o direito, não com outro sistema ou com outro fenômeno. Quando o direito se apropria de linguagens outras, ele transforma em linguagem jurídica. Então, qual é a interdisciplinariedade que tem? Não tem interdisciplinariedade nenhuma. Você pode ter interdisciplinariedade quando você está à luz de sistemas que admitem a interpenetração, a contaminação, a intersecção, a conexão. O direito admite conexão com o quê? Com o direito. Com o direito. Ele não admite conexão com absolutamente nada, porque as decisões que ele vai tomar, né, à luz, mais uma vez, de uma abordagem teórica sistêmica, de outra não. Né? E mesmo assim, com a crítica que fez, como nós vimos aqui, com a crítica que fizeram, melhor dizendo, o professor Lucas Trindade, da UFRN, a teoria de Luhmann, colocando uma perspectiva de Weber, e que me parece tem sentido. E como eu me referi aqui no encontro passado, na hora dos debates aqui com Yanara, por exemplo, Yanara dizendo, Luciano, eu estou mais direcionada para a ideia de Lucas Trindade, de que os subsistemas eles se interpenetram, como dizia Weber, eles se conectam. E como diz Marcelo Neves, a ideia de Luhmann aqui na América do Sul e no Brasil especificamente, ela não se sustenta porque aqui não é um sistema autopoético, mas sim um sistema da alopoese. Se Weber tem razão, se Marcelo Neves tiver razão, como dizia eu, então nós temos que reconhecer que nós não estamos na modernidade, que nós somos pré-modernos e não modernos, já que os subsistemas eles se comunicam. Então eu posso admitir interpenetração entre direito e religião, direito e política, direito e economia, ou seja, admitir que o direito ele está aberto a essas penetrações religiosas, morais, econômicas, políticas. Se eu admitir isso, para essa abordagem sistêmica, nós não estamos na modernidade, nós estamos na pré-modernidade.
Se há uma alopoiese e não uma autopoiese, então nós não estamos na modernidade. Essa é a posição que eu esbocei aqui. Então, obviamente que a minha função aqui é trabalhar com uma perspectiva, e essa é a ideia no eixo 3 e no eixo 4, fundamentalmente, de uma perspectiva de uma economia, de reconhecer que ela é puramente digital, ela está se tornando fundamentalmente digital. Né? Eu fico imaginando daqui 10 anos, daqui 15 anos, que eu espero estar vivo, né? E provavelmente na base não do formol, mas do álcool, preservado no álcool, né? Esses pequenos comerciantes, porque a economia se dirige fundamentalmente para essa ideia de delivery, seja no que for. Se você vai, por exemplo, você vai para o iFood, tudo bem, é delivery de comida e tal, mas você vai para, por exemplo, o Rappi, é delivery ligado a pet shop, ligado à farmácia, ligado a não sei o quê. Eu fico imaginando esses pequenos comerciantes. Eles viverão do quê? Eles venderão as suas mercadorias para quem? Qual será o volume de venda desses pequenos armazéns, os denominados mercadinhos? Né? Por exemplo, o Magazine Luiza comprou um app, uma startup, né, que é a maior do interior do Brasil. Como é que é? Como é que é? Comida aqui, fome aqui, alguma coisa aqui. Ela tem um lastro no interior do Brasil, nas cidades do interior do Brasil, que é uma coisa gigantesca. O Magazine Luiza adquiriu e o valor de mercado do Magazine Luiza foi para 143 bilhões de reais. É verdade que nesses últimos 3 dias perdeu 25 bilhões com essa brincadeirinha que o governo federal está fazendo, alguns ficando milionários em 3 dias. Quem era milionário está ficando mais milionário ainda, como o ministro da Economia, né, com as suas offshores, né, lá nas Bahamas e tal, porque se o dólar segunda-feira era 5,56 e hoje ele está 5,90 e o investimento dele é em dólar, quanto ele não ganhou em 4 dias com os seus investimentos em dólar? E ele que é o ministro da Economia. Né? Então, o que será desses pequenos comerciantes? Diz assim, tem por aqui, tem por aqui. Ai que fome, exato, o Ai que fome é do Magazine Luiza hoje. Né? Ou seja, essas megacorporações que passam a dominar os nichos de mercado e que o camarada lá da esquina, porque, por exemplo, eu estava falando ontem aqui, olhe só como é que esses pequenos podem competir. Estava falando com uma menina ontem, ela dizia assim que recebeu uma informação de alguém que vive nesse mundo 24 horas, de que o iFood ele manda cupons para você das 14 horas a tal hora, cupons de 0,99 centavos e R$ 1,99. Ela disse que passou a semana almoçando. Olha só, no Brasil de hoje, que carne está um negócio difícil. Né? Tá um negócio difícil. Ela passou a semana comendo um hambúrguer, sabe? Com o combo a R$ 4,99. Quem vai competir com isso? O pequeno negociante, o camarada que tem um restaurante ali que vai ter que abrir para vender self-service a R$ 14,90, a R$ 15,90? Ou você com isso aqui vai dizer assim, eita, o self-service ali é R$ 15,90, mas se eu for aqui pelo iFood eu vou gastar R$ 5,99 e o cara me entrega daqui 15 minutos. Eu vou almoçar ali no self-service? Daqui 10 anos? Daqui 15 anos? E olha que eu estou colocando um prazo extraordinário, porque 10 anos em matéria econômica tecnológica, meu querido, é um paradigma. Eu estou falando, isso pode acontecer daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que serão desses pequenos restaurantes? Enfim. A ideia aqui portanto, tratar essa economia, observar, melhor dizendo, essa economia digital num paradigma do capitalismo tecnológico. Como dizem vários autores, não há retorno. Não haverá retorno. Diga, Harrison. Professor, só sobre esse último ponto, né? Que também, na verdade, só olhando sobre esse aspecto, só como uma contradição, mas, por outro lado, né, esse modelo de plataforma também oferece alguma oportunidade para esses outros
como é que eu digo, negócios menores. Eu estava até comentando isso hoje. Agora, enquanto eu resolvi minhas coisas pessoais, surgiu uma conversa lá que era a respeito do mercado de música. De como essas novas plataformas digitais, elas meio que impulsionaram cantores e artistas que antes dificilmente sairiam ali do seu bairro. Vou colocar assim, seriam conhecidos além do seu bairro. Que hoje tem uma projeção muito grande, que ao mesmo tempo é efêmera. Eu colocava até esse ponto, ao mesmo tempo tem essa projeção, mas é uma projeção que acaba logo. Se não souber aproveitar, você despenca. E aí, pensando desse modo, né, de como os pequenos negociantes, pequenos artistas, pequenos empreendedores, eles são engolidos por essas tecnologias que, de fato, não tem como você concorrer com elas. Você bater de frente, tipo, vou manter meu negócio da mesma forma, enquanto tenho ali as outras pessoas com iFood, com Rappi, Uber Eats e por aí vai. Então, não tem como bater. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que, às vezes, ganham visibilidade dentro daquela plataforma. A gente pode questionar o modelo de negócio de como ele ocorre lá dentro. Sim. Mas que essa modernização, ao mesmo tempo que traz essas complexidades, esses problemas, também acaba gerando um novo ambiente de concorrência, um novo ambiente de projeção. Claro. É esse o meu ponto. Não é sim, que sim. Todo é ruim, mas também tem ali alguns... Não, claro que não. Veja, é como dizia Spencer Brown, meu querido. Tudo na vida tem no mínimo dois lados. Tudo tem no mínimo dois lados. Não, eu só me referi a um lado, é verdade. Claro que pequenos terão oportunidades de se tornarem grandes, mas grandes para si próprio, por exemplo, nesse modelo. Você colocou o mundo da música. Tem um camarada aí que... domingo eu fui à casa de uma amiga, professora, a casa da mãe dela, inclusive, a professora Maria Cesilene, estava com problema de saúde e tal, fui lá visitá-la e tal, e colocaram para tocar lá a música desse camarada, e eu fiquei escutando. Depois de 40 minutos, eu disse, é a mesma música que está tocando? A irmã dela disse, não, é a 12ª. Eu digo, para mim é a mesma que está tocando, porra. A melodia é a mesma, um tal de João Gomes. Tá milionário. O show dele custa não sei quanto. Sim, mas aquilo é bom para ele. Para a sociedade, qual é, em termos civilizatórios, qual é o contributo de João Gomes para a memória da música? Me diga qual é o contributo. Quando a gente olhar para o passado e dizer assim, a música, por exemplo, a MPB no Brasil, João Gomes vai estar na memória da MPB no Brasil, mas ele vai estar milionário. E quem escutou João Gomes não vai conhecer o que é MPB no Brasil nunca. Isso aí é assim mesmo, Luciano. Eu gosto muito de música, muito mesmo. E assim, toco violão e tal, e é só visitar. Eu digo sempre que o parâmetro para isso, sobre a formação da cultura, da música, por exemplo, entre outras coisas, né? Porque aqui no Brasil o artista nem sempre faz arte, faz várias outras coisas, menos arte. Mas é só você ver, assim, o ranking, por exemplo, de artistas que como ele se modifica. Você vai ter um João Gomes lá, ele vai aparecer lá em cima no topo, ele vai ficar lá 2 semanas com aquela música. Depois de 2 semanas, ele some e vai estar lá nas 30 primeiras posições. Vai estar Caetano, vai estar Djavan, vai estar Chico, Gilberto Gil, e assim vai. Ou seja, é no mesmo sentido da coisa de consumo imediato, né? Porque para mim, João Gomes é igual aboio. Você acha massa assim, os 5 primeiros minutos, mas depois você não tem como aguentar, entendeu? Você acha bonito aquela coisa de uma referência cultural, com muito respeito e tal, mas não tem como você ficar escutando aquele bicho, parece que engoliu uma batata e fica ali, não é insuportável. Rapaz, eu fiquei assustado, eu disse, eu tô aqui há 40 minutos escutando a mesma música, aí a Emília falou, não, Luciano, já cantou umas 10 músicas. Eu disse, foi mesmo. Você pode trocar, por gentileza? Pode botar outro artista aí, né? Inclusive, Meu Mel, do Biafra. Meu Deus do céu, você imagina só. Ave Maria, olha. Eu concordo, por exemplo, há essas visibilidades rápidas. Por exemplo, um fenômeno desse mundo, né? E aí, obviamente, você tem que analisar aqui esses fenômenos, para eles se tornarem fenômeno também, é preciso que eles interessem ao sistema, que é esse sistema digital. Né? Porque quando o João Gomes aparece e ganha tudo isso, não é só ele, né? O entorno dele também maximiza, que é o caso dessa menina aí, com todo respeito a ela e aos talentos que ela tem, essa menina chamada Juliette.
né? Ela é um fenômeno que aí todas as mocinhas acham que vão ser Juliette. Não vão ser, meu querido. Não vão, você não vai ser, minha querida. Isso aí é uma coisa que o sistema opera na seletividade, né? E aí, nessa seletividade, você vai ter que se submeter a ela. Você não vai chegar e entrar. Nós tivemos outros personagens que passaram lá pelaquele programa e o resultado não foi. E personagens que eram muito mais conhecidos do que ela, né? Essa menina lançou uma música aí, estava no Spotify, ela bateu o recorde de Anitta. 5 milhões e não sei quantos baixaram lá, não sei o quê. É uma coisa assim. Ela está milionária. Ela ficou a maior parte da vida dela no direito. O direito não trouxe nada para ela. Porra nenhuma. Né? Quando ela era estudante de direito, quando ela era pós-graduada, quando ela fez estágio no Ministério Público, né? Ganhava uma merreca. Né? Teve que fazer um curso de maquiadora para sobreviver, porra. Para sobreviver de maquiadora, porra. Não com o direito. Que o direito é um sistema fechado, meu querido. Você vai entrar dependendo do outro lado da moeda. Ela foi para esse mundo. Tem o quê? 6 meses? Em 6 meses ela está milionária, porra. Em 6 meses ela está milionária. E eu não estou dizendo isso, porque se eu tivesse uma oportunidade, eu faria a mesma coisa, mandava essa porra para casa do caralho. Essa porra chamada sociedade que se foda. Eu quero pagar do caralho. Quero conversa com isso. Ia botar minha mochila depois de milionário e ia viajar o planeta. Entendeu? Mas não me preocupar com isso. Poxa. Mas é a realidade dessa nova economia. E a realidade do presente, né, que abre um Windows, aí uma janela, né, para o futuro, inequivocamente. Ora, avaliar isso com as estruturas jurídicas, como eu dizia, Harrison, do século XIX, do século XX, ou você é ingênuo, ou você está de má fé. Porque não dá mais para tratar as questões tecnológicas, econômicas tecnológicas, com estruturas jurídicas do século XX. Não tem sentido nenhum. A Constituição não representa mais absolutamente nada em matéria econômica. Aliás, nós vimos a Câmara votando uma PEC, né, tem até uma foto numa charge hoje, que é Paulo Guedes em cima do teto com o teto furado, né, com o teto todo furado. Ora, a Constituição tem força normativa do que mais em matéria econômica? O intervencionismo do Estado no que em matéria econômica? Qual é o poder que o Estado tem de intervir na economia? Quando o Estado intervém, como está querendo agora, num populismo clássico da nossa cultura, o desastre econômico é monumental para a maioria, né? Porque a maioria vai custear o preço depois desse populismo social, digamos assim. Ora, não há como você observar as novas tecnologias como paradigma econômico do capitalismo sem ser por uma ideia crítica da sua origem, do seu desenvolvimento, das suas características, dos seus elementos que o direito econômico está observando e vai querer construir estruturas para dizer assim, mas tem que ter limites. Qual o limite? Como é que eu posso falar de limites, né? Como dizia no começo com o Demétrio, como é que eu posso falar de limites quando eu tenho a criação de algoritmos que rastreiam juízes para saber as decisões que eles tomam e se eles tomam decisões que vão vincular essas empresas tecnológicas a um entregador, aí se adianta, faz um acordo para não ter a decisão judicial. Que estrutura, ou seja, para além da dogmática, e aqui sim, essa parte é para os constitucionalistas que disseram que o positivismo jurídico estava morto, né? E em matéria econômica está morto mesmo. Mas e o constitucionalismo em matéria econômica? Está vivo? Qual é a vida do constitucionalismo em matéria econômica? Qual é o poder da Constituição sobre a economia? Qual é o sentido de um capítulo da ordem econômica na Constituição, nessa economia digital? Qual é o sentido? Me diga, em termos de força normativa. Ou seja, como é possível, e esse é o desafio para o futuro, né? Como é possível um direito econômico de uma economia digital? Ou seja, o que nós construiremos de parte geral para esse direito econômico? O que construiremos, já que o paradigma ainda é constitucional? Qual será a estrutura principiológica constitucional de um direito econômico de uma economia digital?
Qual será a parte especial? A dogmática do século XX? Ela vai ser simbólica. E não se a parte especial não é a dogmática do século XX, ela será qual? E não tenha dúvida, fazendo a diferenciação do que são os países centrais nessa economia digital e do que são os países periféricos nessa economia digital. A realidade dos países centrais é uma e dos periféricos é outra, bem diferente. Ora, a ideia, portanto, de direito, sociedade e tecnologia é nos perguntarmos quais são os instrumentos jurídicos desse direito econômico. Desculpe, Jaine tinha pedido a palavra. Desculpe, Jaine, está... O debate acabou avançando, professor. Não sei nem se cabe ainda o comentário, mas de qualquer forma eu vou deixar o exemplo, porque eu estava pensando aqui sobre a minha família do interior, né? Mamanguape, Marcação, cidades ali próximas à Baía Traição. E fazendo o link, né, dessa realidade dos meus familiares com esse contexto de pandemia que a Priscila Gonçalves traz no texto, e que nós somos forçados, né? Ou você traçando estratégias, você realmente é engolido, seu comércio fecha. Então, assim, até em cidades pequenas, como Mamanguape, Marcação, você já vê pequenas lanchonetes, farmácias, desenvolvendo aplicativos e se modernizando de alguma maneira. Porque todo mundo trancado, né? Agora que as coisas estão voltando e tudo mais, mas eu percebi que em 1 ano e meio, essas cidades, assim, tecnologicamente falando, foram forçadas a se modernizar, o que não tinha acontecido, sei lá, em 5 anos, sabe? Uhum. Então Sim, era sim. basicamente isso mesmo. Sim, não, mas todos, veja, como dizem os construtivistas, você só vai atrás do que é o sucesso, você não vai atrás do que é o fracasso. Ninguém vai atrás de uma experiência que foi o fracasso, todo mundo vai atrás do que é o sucesso. Agora, em matéria econômica, é preciso perguntar, mas o que é o sucesso em matéria econômica? O que é esse sucesso em matéria econômica? É se tornar um grande conglomerado? E será que essas grandes corporações deixarão outros se tornarem? Porque o exemplo que nós temos em matéria econômica é o quê? Quando você tem um Guaraná Jesus, né, no Maranhão, aí o que é que acontece? A Coca-Cola vai lá e diz, opa, compra aqui para você não sair daqui. Quando você tem uma cerveja em Pernambuco, que ela é maravilhosa, feita de mandioca, né, que o pessoal faz até uma piada assim, essa cerveja não tem glúteo, né, porque ela é feita de mandioca, né? E aí a Ambev vai lá e compra a fábrica e diz, não, ela só pode ser vendida em Pernambuco, de Pernambuco ela não sai. Você pensa que quando, com a cerveja, rapaz, peraí que eu vou buscar ali. Ela se chama Nossa. Eu sou de Pernambuco, mas é a primeira vez que eu estou vendo. Rapaz, eu compro cerveja artesanal e de todo jeito também não conhecia, não. É a primeira vez que eu vejo. Uhum. Essa cerveja é feita de mandioca. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. O que a Ambev fez? Foi lá e comprou a fábrica. Daqui de Pernambuco não sai. Você só toma essa cerveja em Pernambuco. Essa aqui eu tomei em Taquaritinga do Norte, lá na Serra, no Festival de Cinema. Ora, quando essas pequenas... A compra... Será que nós não podemos imaginar que haverá compra de apps pelas grandes corporações, pelas grandes startups? Quando alguém começar a crescer, vem cá. Ou seja, uma empresa como o Uber, com um valor de quase 90 bilhões de dólares cotada em bolsa, se aparecer algo que vai ameaçar, você acha que ela vai ficar observando ou vai lá e vai comprar, né, e extinguir o app? Diga, Harrison. Professor, só mais uma intervenção sobre isso. Eu estou tentando recordar aqui onde foi que eu ouvi, enfim, de algumas leituras que eu estava fazendo, podcast e tudo mais, que era sobre a atuação de startups. De como hoje essa noção de sucesso, né, para uma startup não é mais que ela engate um negócio como fez o Facebook, né, virou um conglomerado, mas é que ela seja comprada. A visão de várias startups hoje é desenvolver algo que uma empresa dessas grandes, maiores, vem e compre, adote elas.
Então, meio que muda todo o processo. Sim, você tem vários casos no Brasil de startups que, por exemplo, quando atingiram o status de unicórnio, a ideia era ser vendida. A ideia é ser vendida. Você tem vários casos no Brasil. Por exemplo, um dos casos, por exemplo, no Brasil, que está nessa mesma linha que você acabou de dizer, é o 99. 99 está doido para ser comprado. Está louco para o camarada que inventou, todo mundo que investiu. Tem um caso de... Como é que é o nome? Ele criou eu estou esquecido do nome. É uma espécie de buscador de imóveis. É uma startup de compra e venda de imóveis e aluguéis de imóveis. O camarada tinha investido, ele tinha investido R$1,5 milhão. Depois, mais alguns investidores para ampliar a plataforma e tal. Eu sei que chegou a um investimento de R$15 milhões. E ele estava dando uma entrevista para um programa que tem na Band News, que é um programa só de economia, apresentado por um camarada lá, que agora eu não lembro o nome também. E ele acabou de vender por 340 milhões. O investimento total, ele disse que não passou de 22 milhões com os investidores que chegaram no espaço de 5 anos. De 5 anos. De 22 milhões, eles venderam por 340. Venderam por 340. Tem as estratégias. Agora, sim, é preciso observar que não é só isso. Quantas startups eu tenho que criar para uma dar certo? Há um processo seletivo, assim, vou criar uma startup e ela vai dar certo. Não é assim. Ou seja, fenômenos fenômenos da economia digital como o Google, como o YouTube, como o Facebook, como o Instagram, há experiências, centenas de experiências como aquelas que... O modelo do TikTok, ele é único, é? Não, vários outros modelos, dezenas, centenas, mas que não acontecem. Mercado Livre comprou a Cangu, exato. O Mercado Livre é a maior empresa da América Latina hoje. Né? Com uma programação, estava lendo essa semana, com uma programação de aberturas de unidades de entregas de produtos em cidades programada para até junho de 2022, 153 unidades em todo o Brasil. Por exemplo, eu sou um comprador, quanto mais do Mercado Livre, né? Tanto que já comprei tanto naquela porra lá que nem pago mais o frete se a compra for a partir de R$100. Aí não pago o frete. As compras que eu fiz agora recentemente, eu já tinha lá assim, quer que entregue ou retirar na unidade de Campina Grande. Se eu quisesse, eu podia em Campina Grande retirar o produto que eu comprei pela aqui, ali na unidade, ou então, se quer que entregue lá no apartamento da minha mãe, eu digo, não, eu não vou sair de casa, não. Pode entregar aqui mesmo. Essa porra aqui. Você se tornou a maior empresa da América Latina. E quantos anos tem o Mercado Livre? Ora, essa economia das plataformas digitais que se tornaram a estrutura econômica desse modelo de sociedade, traduzida por tecnologia da informação e comunicação, porque, e aí não há como negar, essa sociedade ela se tornou aquilo que Luhmann diz, a sua estrutura é comunicação. Veja, em que momento nós, nesse tempo todo que estamos conversando aqui, que momento nós falamos a palavra valor, valores, os valores da sociedade? Em momento nenhum. Nós falamos aqui de economia, falamos aqui de comunicação, falamos aqui de informação, falamos aqui de money, falamos aqui de relações, de conexões, mas sim. E o paradigma dos valores? Não existe mais. Não existe mais. Como dizem alguns radicais do construtivismo, se é que algum dia existiu, digamos assim, dizem eles. Ora, essas atividades econômicas digitais, e isso é inegável, né? Elas transformaram não apenas a economia, mas elas transformaram também o próprio sentido de sociedade, em termos funcionais e operacionais da sociedade. Mas elas também implicam na necessidade de criação de outras instituições
que alguns têm chamado de novas instituições. É preciso criar novas instituições para podermos estar dentro desse paradigma e reformularmos outras instituições. Ora, esse discurso me lembra, e aqui eu vou ter que me socorrer de Weber, né? No debate, no final dos anos 90, quando o pensamento francês, ou a escola francesa, né, começou com uma produção incessante da ideia de pós-modernidade. Nós estamos na pós-modernidade, nós estamos na pós-modernidade, tal, né? E aí a crítica, por exemplo, a autores franceses, como, por exemplo, Derrida, em alguns momentos o próprio Foucault, o autor do Pensamento Complexo, Edgar Morin e outros, né? Que aí o pessoal começou a falar Boaventura de Sousa Santos em Portugal com a ideia de pós-modernidade e tal. E aí alguém trouxe um texto de Weber, né, em que dizia assim, que era, um debate econômico e um debate da sociedade à luz da modernidade, logo após a Segunda Grande Guerra. E aí Weber perguntava assim, se nós não estamos mais na modernidade, né, e essa é uma perspectiva, se nós não estamos mais na modernidade, estamos no quê? É naquilo que estão chamando de pós-modernidade? Então, nós temos que nos perguntar o seguinte, se nós não estamos mais na modernidade e sim na pós-modernidade, qual é a estrutura política da pós-modernidade? Qual é a estrutura política? Ela não é uma democracia representativa, ela é o quê? Uma democracia direta? Onde? Perguntava Weber. Se nós não estamos mais na modernidade, qual é a economia da modernidade? Não é capitalista? Se ela não é capitalista, então qual é a estrutura econômica dessa modernidade, dessa pós-modernidade? Segundo, qual é a estrutura, e é aí que me parece sim, qual é a estrutura burocrática da pós-modernidade, se não o direito? E aqui para nós é que entra. Que nós continuamos no capitalismo, não há nenhuma dúvida, que a democracia é representativa, não há nenhuma dúvida, mas qual será a burocracia jurídica para esse modelo econômico? Qual será o direito econômico para essa economia digital? É o que eu tenho perguntado aqui. E como perguntava lá no seu texto, Vitor Silva, né, e Flávia, ligar economia digital à sustentabilidade não me parece ter sentido. Ou seja, tentar legitimizar, construir uma legitimidade para esse paradigma pela ideia de que ela é uma economia sustentável e, portanto, menos poluente do que o outro modelo capitalista, é um engano ou uma má-fé, como dizem os pesquisadores. É uma ingenuidade ou uma má-fé, como dizem os pesquisadores. Diga, Demetrio. Eu sou